Vem cá! 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 Bom dia, gente! Mais um podcast, o Vem Cá, aonde a gente fala de qualquer assunto com qualquer pessoa. E no sábado, que antecede o Dia do Trabalhador, a gente não poderia trazer no nosso podcast as pautas como qualificação profissional, geração de emprego e novos investimentos aqui para a cidade de Piracicaba e região. E ninguém melhor para falar sobre Piracicaba nesse quesito do que Júnior Guidotti, que é empresário e atualmente é secretário da Sendeitur. Muito obrigado, Júnior, por estar aqui conosco. Agradeço mesmo a sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, batendo esse papo, passando informações, estou à disposição. É isso. Aqui a gente sempre, como eu comecei falando, a gente fala de qualquer assunto e com qualquer pessoa. Porém, são pessoas que estão aqui ao meu lado, não são projetos, não são negócios, não são voluntários que eu trago tanto aqui no podcast. Então, primeiro, antes da gente falar sobre emprego, investimento para os nossos piracicabanos, vamos falar quem é o Júnior Guidotti, a sua família, a profissão, da onde você vem. Bom, Júnior Guidotti, piracicabano, nascido, formado, a minha família toda daqui. Sou empresário há 30 anos, meu segmento é incorporação imobiliária. Nós fazemos prédios de habitacionais, residenciais, de alto padrão, e trabalho assim há muito tempo com construção civil. E nesse momento que o país, né, o mundo viveu a pandemia, recebo o convite do recém-eleito Luciano Almeida para eu compor a secretaria, o secretariado dele. Para mim foi assim, foi uma surpresa inicial, mas eu acabei avaliando como sendo uma oportunidade que eu pudesse estar ajudando a Piracicaba no desenvolvimento da cidade, haja visto aquele grande problema que a gente estava atravessando de pandemia, onde estava tudo parado, os negócios parados, as coisas todas paradas. Então eu vi essa oportunidade. Então estou aqui já há 2 anos e 4 meses ajudando a cidade aí no desenvolvimento. E você, que não era, né, uma persona do poder público, você se adaptou bem a essa transição? Você não deixa de ter, né, o seu negócio, o seu trabalho, mas você se adaptou bem a essa transição? Olha, no começo é tudo difícil, né? Tudo é a fase de adaptação. Como você bem disse, é a adaptação. Falar que eu acostumei? Não, me adaptei. São mundos totalmente distintos, né? O mundo privado e o mundo público é muito diferente. Então, a forma como você trata as questões, o time que existe, né? O poder público ele requer muito mais tempo. Então, coisas simples levam tempo para serem concluídas, muitas conversas, muitas tratativas, muitas reuniões, para que a gente consiga ir gradativamente implantando as coisas. Então, é bem diferente, completamente. É outro mundo. Uhum. E aqui, voltando mais para empreendedorismo, que é a pauta do nosso bloco. Quais são hoje, na sua visão de empresário, quais são os desafios do empreendedor brasileiro hoje, para que ele prospere? Olha, são vários os desafios, né? Há aquela máxima que diz que ser empresário no país, no Brasil, é ser um herói. Porque não é fácil você empreender aqui nesse país. Então você tem que vencer as etapas burocráticas, né? Muitas etapas para você abrir uma empresa. São várias etapas que você tem que estar cumprindo, superando. Depois tem os aspectos legais e fiscais que são extremamente, no país, são extremamente rígidos, né? Engessados. Então, antiquados até muitas vezes eu vejo aí, né? Exatamente. Essas obrigações fiscais
que você tem, que o empresário tem que cumprir mensalmente, né? Com as entregas, com mesmo a parte tributária, aqui no país é muito complexa. E também os desafios de mercado, né? Então nós temos um desafio de mercado. Uma moeda mega desvalorizada. Justamente, o real desvalorizado num país com juro muito alto, e você faz com que empreender seja de fato um desafio muito grande. É mesmo. Eu sou uma pequena empreendedora, né? Tenho uma agência de marketing, pessoal aqui sabe, e eu sinto assim, eu acho que em níveis diferentes, né? Você, como um grande empresário há 30 anos, eu ainda estou há uns 10 só, tem desafios diferentes que os meus, mas eu falo para o meu marido, nós somos os dois pequenos negócios. Como é difícil parece que a gente está matando um leão de fato por dia, e você não vê você prospera com forma muito lenta, isso que eu quero dizer, né? É lento esse processo, é muito difícil. O piracicabano, ele é um povo empreendedor? Olha, Piracicabano é empreendedor. Nós temos aí a pensar, né? A analisar o MEI, que é o microempreendedor individual, ele vem crescendo ano a ano de uma forma assim muito grande. Então nós temos, Piracicaba são mais de 30 mil MEIs. Isso aí nós estamos falando de partindo do zero há 6 anos atrás para 30 mil, 34 mil mais ou menos. São microempreendedores individuais. A cidade é uma cidade que ela é industrializada. Nós temos aqui grandes indústrias, a pequena indústria. Então o nosso comércio ele é um comércio muito forte. Nós somos muito fortes também na prestação de serviço. Então eu diria que sim, o piracicabano é um povo empreendedor. Isso é muito bom de ouvir, porque eu sou uma pessoa que estimula empreendedorismo. Eu costumo dizer que o microempreendedor, ele de fato, que estimula a nossa economia. Se eu tiver uma visão ainda talvez pequena sobre isso, porque os grandes negócios também fazem serviços com os pequenos, e então o pequeno é que gira toda essa máquina que a gente precisa tão econômica aqui, importante. Se eu não me engano, em torno de 70%. 70% da economia gira pelo microempreendedor, pela micro e pequena empresa. E o quanto é importante, nós vamos falar disso agora, sobre incentivar não só o microempreendedor, mas é que eu acho que ele é a persona que mais tem carências, porque é carência financeira, né? Muitas vezes a gente empreende, até li isso no Endeavor da vida, falando sobre a gente não empreende por oportunidade, o pequeno negócio, é por necessidade. Então, não tem caixa para dar fôlego, ele faz o mês para pagar o mês e assim indo prosperar, né? E aí, como é importante os incentivos que são não só do poder executivo, né, não só do poder público de forma geral, também de outros órgãos, mas como que, voltando aqui então para a parte do executivo, quais são os incentivos hoje que a prefeitura proporciona para a gente empreender em Piracicaba? Olha, existem programas, políticas públicas de incentivo do microempreendedor ao grande empreendedor. Estou começando pelo microempreendedor. Há na Sendetur um departamento que é o MEI, que é do microempreendedor individual. Lá ele tem toda a orientação do que é ser MEI, como se organizar para ser o MEI, porque às vezes a pessoa ela acaba, como você bem falou há pouco, que ele vai para o microempreendedorismo por necessidade. Uma questão de desemprego, então acaba se inscrevendo lá, pega um food truck ou um trailer e vai empreender dessa forma. Começa a fazer pão para vender para o vizinho, né? O que virou informal, ele se transforma em um MEI, né? Exatamente. Ele era informal, acaba se formalizando, só que ele falta para ele porque isso é uma falha no sistema educacional do país, você não ter noções básicas de empreendedorismo. Exato. Aliás, são matérias que estão agora na nova formato da educação, que é a escola em tempo integral. Sim, eu vi. Saiu agora Saiu agora.
Então, no período, vamos dizer, no contraturno, né? Sim. Ou seja, no período da manhã seria as matérias normais da educação. E no período da tarde vai ter empreendedorismo, robótica, noções de engenharia, de jardinagem. Então tem uma série de coisas, porque para você entreter o aluno na escola em tempo integral, né? Porque você não vai ficar 6, 7 horas com o aluno falando de matemática, de português. Então você vai ter essa. Então o empreendedorismo está entrando na pauta da educação. Então isso falta no país. As pessoas terem essa noção básica do empreendedorismo. Então, nós temos lá programas em parceria com o Sebrae o que é o MEI. Sou o MEI, e agora? O que eu faço? Noções de fluxo de caixa, estoque, como eu vou conseguir um crédito. Precificação, né? Também Precificação. É um dos grandes erros, porque as pessoas vendem muito e não sobra no fim do mês, né? Eu vejo isso muito. Marketing, noções de marketing. Como que eu vou vender meu produto? Sim. Então, todos esses módulos de empreendedorismo nós temos lá em parceria com o Sebrae. Como também está atrelado à nossa secretaria o Banco do Povo Paulista, Sim. que é o microcrédito para o microempreendedor individual. Que é uma taxa super boa, né? Ela é em torno de 3% ao ano. Nossa. Então é uma taxa assim bem... Não existe nada, nem referência nenhuma. Assim, gente. Exatamente. Então, aí você parte para o grande empreendedor, para o grande investidor, né? Então a cidade dispõe de uma lei, que é a Lei 4.020, que ela concede incentivos fiscais para empreender na cidade, como isenção do ISS, da mão de obra de construção civil, isenção de IPTU, também como uma forma de incentivar esses novos investimentos na cidade. E outro assunto também que é interessante nessas pautas, a gente fala não só de empreendedorismo, de gestão financeira, né? Você falou de fluxo de caixa e tal, mas também de fazer um controle melhor, não só do fluxo, mas essa gestão, isso desde a primeira infância. Aí a gente já teria que botar aqui o secretário de Educação também, né? Pra gente falar sobre isso. Mas eu fico assim, me trouxe bons olhos, né, essa iniciativa do período integral exatamente por isso, por trazer pautas. Porque antigamente, né, Júnior, a gente veio de uma fase de saber tudo de um pouco, aí voltou para nichar, e hoje a gente não pode só saber de uma coisa, né? A gente precisa ser especialista em algo, mas saber noções de várias coisas para conseguir negociar, porque nós somos pessoas diferentes, com negócios diferentes. Então, tudo isso é importante para pessoas que não têm outra forma que não seja do Sedentur, né? Ajudá-los, enfim, o poder público. É isso mesmo. Olha, então, conforme eu estava dizendo, você tem toda uma gama de apoio e incentivo que o poder público oferece, né, para o empreendedor. Como também nós temos cursos de qualificação voltado para o empreendedorismo. Também são algo que não só na parte de você ter uma qualificação para você estar empregável, né? Ter a sua empregabilidade junto às grandes empresas, mas nós fizemos também uma grande contratação de cursos de qualificação voltado para o microempreendedor individual. Por exemplo, esteticista, massagista, confeiteira de bolo. Então, a qualificação para tornar aquela pessoa uma empreendedora. Sim, é isso. E isso são cursos com o Sebrae ou também tem outras empresas ou organizações? Olha, nós fechamos cursos com o Sebrae, Senac, Senai, e hoje mesmo nós fizemos o anúncio da contratação da FUMEP, que é a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, que, por incrível que pareça, uma fundação de 55 anos, que é do município de Piracicaba, e a prefeitura jamais havia contratado a FUMEP para cursos de qualificação. Utilizar o que a gente já tem, né? Exatamente. No Sebrae eu fui há muito tempo atrás, na verdade, para bater um papo sobre iniciativas para escolas,
para empreendedorismo. E eles têm há muito tempo o programa de empreendedorismo para a escola. E eles falavam da dificuldade, isso tem, quer ver? Não é mentira minha, foi antes da pandemia, claro, mas já tem uns 4 anos para mais. Mas eles falaram da dificuldade que eles tinham, não só aqui, como em qualquer outras cidades, de colocar isso em prática nas escolas. Porque envolve também os professores, né? Tem toda essa situação. Preparar a rede para isso, porque né? o Sebrae, ele vai até as escolas, ele aplica, né? Ele ensina como aplicar. E aí tem que os professores, a rede toda, trabalhar. Quer dizer, é um trabalho em conjunto, não é só o Sebrae vai lá e faz, né? Eles tinham essa dificuldade, é muito legal. E o trabalho deles é bem legal mesmo. O Sebrae, tanto o Sebrae, Senac, Senai são referências aí em qualificação, né? Então nós vamos buscar o que há de melhor em termos de qualificação. É isso. A gente encerra agora o nosso primeiro bloco e já volta já para falar sobre qualificação e geração de renda para os trabalhadores da cidade. A Clínica Dani Risato fica localizada na cidade de Piracicaba e atende clientes de toda a região. Eu sou farmacêutica esteta e especialista em rejuvenescimento e harmonização facial e corporal, com milhares de pacientes atendidos. Priorizando a máxima segurança e produtos de alta qualidade aprovados pela Anvisa. São diversas especializações na área de estética avançada, inclusive com residência na Europa e cursos com técnicas americanas. Com ambiente agradável e aconchegante, temos 4 salas de atendimento, com os mais modernos equipamentos e os mais variados tratamentos. A nossa equipe, orquestrada por mim, atende a estética básica, avançada e saúde integrativa. Dani Risato, Estética Avançada. Acompanhem ela no Instagram, que vocês vão ver altas tecnologias para a mulherada que adora, igual eu, ó. Meu botox está em dia. Mas vamos falar de emprego e de geração de renda aqui. Vamos lá. Porque todo mundo se interessa, é grana no bolso. Segundo eu li no Ministério do Trabalho, Piracicaba fechou o ano de 2022 com um saldo positivo de mais de 18 mil empregos. Queria saber de você quais os setores que mais contrataram nesse período. Então, vou fazer uma pequena correção. São 16 mil empregos. Ok. Nós revertemos um número da gestão passada, ou seja, 2017, 2021, 2020, de menos 4 mil empregos. Piracicaba, nos últimos 4 anos, ou seja, da gestão passada, fechou 4 mil postos de trabalho. Janeiro de 21 a janeiro de 23... já superou 16 mil novos empregos. Saldo positivo do CAGED, 16 mil novos empregos. Grande parte dessas contratações, elas partem da indústria. Piracicaba ela tem um setor industrial consolidado, né? Nós temos várias indústrias, da pequena à grande multinacional, e ela sim, mês a mês, ela é a maior contratante. De um tempo para cá, o serviço ele vem assim disputando passo a passo com a indústria. Então, os 2 principais setores contratantes de Piracicaba é a indústria, de uma forma geral, indústria automotiva, metalmecânica e a serviços. Serviços, Piracicaba é muito forte em serviços. E aí, quando a gente fala, então, que a contratação ela tem um saldo positivo, me remete a algo que é um problema do nosso país, que é qualificação profissional. Antes de falar da qualificação, eu queria falar quais as áreas de profissões mais procuradas pelo empresariado. O que hoje se é pedido, né? Quais profissionais se busca? E há mão de obra para isso? Olha, hoje a empregabilidade ela passa pela qualificação. Então não existe mais o profissional, eu faço qualquer coisa. Não, você tem que ser especialista em algo. Exato. Você tem que ter a qualificação. Piracicaba ela é uma grande importadora de mão de obra. Muitas pessoas vêm para Piracicaba para trabalhar.
e, por outro lado, nós temos um contingente que não tem emprego. Então, o que nós estamos buscando com isso? Fazer a qualificação da nossa mão de obra, a qualificação da mão de obra do piracicabano. Nós fizemos, no início do mandato, primeiro fomos entender o mercado. Fizemos uma pesquisa de demanda com as empresas para nós captarmos quais seriam as principais déficits, né? Quais são as demandas de contratação. O que a empresa mais tem dificuldade de contratar. É óbvio. Né? Então, para nós termos a contratação dos cursos de qualificação de forma assertiva. Né? Exato. Então, a gente tem na área de industrial, na área de caldeiraria, na área de torneiro mecânico, operador de empilhadeira, muitas áreas administrativas, de controle de estoque, almoxarife, departamento pessoal, RH. E também nós vimos uma necessidade muito grande na qualificação de serviços, que já cai no que eu falei no bloco passado, que é você qualificar a pessoa para ser o microempreendedor, né? Mas hoje, o que eu posso falar é que a maior necessidade de contratação ela está em funções básicas da indústria. Da indústria. Eu imagino que para você, e aí você me corrija se eu estiver errada, que para vocês fazerem esse levantamento de quais as necessidades, o que é primordial, porque eu já vi também num passado, também não sei contar quando, mas a gente via quando abria algumas formações, que você falava, gente, mas existe ainda essa profissão, né? Existiam algumas coisas que você nem tinha mais, né, mercado para aquilo. Para você saber exatamente, você tem que ter um bom relacionamento com os empresários, as pessoas que contratam na cidade, né? E como é essa relação hoje do executivo com o empresariado da cidade? Olha, nós restabelecemos isso, algo que tinha sido basicamente rompido. Então, nós temos dentro da Sendetur um departamento que é o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Sim. E dentro do CAT, a maior movimentação é na intermediação de mão de obra. Ou seja, nós fazemos a busca ativa das vagas em aberto com as empresas e com isso a gente anuncia essas vagas e buscamos esses candidatos que estão lá, que passam pela prefeitura e vão até o CAT, geralmente para dar entrada no seguro-desemprego, e ali é o momento propício para isso. Então nós restabelecemos esse diálogo, esse contato com as empresas, e nós estamos tido muito sucesso com isso. Essa parceria está se solidificando cada vez mais, desta intermediação de mão de obra. Para você ter uma ideia, 2017 e 2020, era uma média de 30, 40 intermediações feitas por mês. Pulou para 600. Então é muita coisa. Né? O salto foi muito grande. E dessa interlocução que nós estamos tendo com as empresas, acabou surgindo um programa que é muito legal, que a gente tem feito, que é o Emprega Pira. É o mutirão do emprego. No Engenho, né? Nós fizemos no ginásio. No ginásio. Nós fizemos no ginásio, então, de 10 a 12, 15 empresas, elas vão até lá, montam o seu guichê com as vagas em aberto e a gente faz organiza, né, esse mutirão do emprego aí, esse feirão do emprego, vamos dizer. E estamos tendo muito sucesso. E agora nós estamos fazendo Emprega Pira nos bairros. Nós estamos indo até a comunidade. Recentemente nós fizemos um projeto piloto que deu muito certo, muito legal. Uma rede de supermercado que se instalou no Campestre e a gente acabou fazendo o Emprega Pira no bairro Campestre e foram contratados no bairro para trabalhar no bairro em torno de 180 pessoas. A inauguração foi terça-feira. Que bacana. Então foi uma coisa bem legal. Eu vejo que essa intermediação ela é importante para as empresas,
Porque a gente rodando e conversando, eu tenho clientes, né, que são empresários, enfim. Então, assim, quando como eles têm dificuldade em encontrar, o que mais a gente escuta é assim, cadê os desempregados? Porque parece que não tem, porque você não acha, né, pessoas para trabalhar. Muito mais, muitas vezes, até pelo comprometimento. Eu falo assim, a gente deixa um pouco da técnica de lado. É importante a qualificação, mas pelo comprometimento. Porque a gente fica, técnica a gente ensina, a gente vai atrás, a gente vai buscar curso. Então, assim, é bom para o empresário essa intermediação, facilita muito, mas também para o cidadão. Agora, por que eu falo para o cidadão? Como que ele fica sabendo dessas vagas, exceto nessas questões do mutirões? É ir no CAT, tem um site, alguma coisa que essas vagas estão? Olha, a prefeitura, ela tem um alcance muito grande, né? Então, a parte de comunicação da prefeitura funciona bem. Então, nas redes sociais da prefeitura, no site da prefeitura, no próprio centro cívico. Então, para você ter uma ideia, o Emprega Pira de final de ano, que eram 500 vagas, passaram por lá mais de 3 mil pessoas. Então, o alcance, ou seja, né? Chegou até as pessoas. Chega até as pessoas. E geralmente são preenchidas as vagas que a gente faz dentro desses programas do Emprega Pira. E também, no dia a dia, as vagas que estão em abertos lá na prefeitura, lá conosco, elas são gradativamente sendo preenchidas. Sim. E eu imagino que a gente, dentro da Sedetur, vocês atendem aí as necessidades de vagas de todos os níveis, né? E como que a pessoa, de repente, está assistindo aqui a gente, está sem trabalho, ela pode levar um currículo, é isso, na CAT? E se ela não tiver um currículo, lá é feito algum tipo de preenchimento? Olha, a gente auxilia, né? Inclusive, a gente faz algumas oficinas gradativas. Dentro desses Emprega Pira, nós temos oficinas de alguns profissionais que faz o currículo das pessoas. Nós fizemos também o Emprega Pira Mulher, em março, que foi na FUMEP, e nós tivemos 200 vagas voltadas para o público feminino. E muitas chegaram lá e não tinham currículo. Sim. Então, nós tínhamos a nossa equipe lá que fazia o currículo no ato, para que elas pudessem estar já participando das vagas. E as 200 foram preenchidas. Que bacana. Quer dizer, tem vaga, gente. Vamos também ir atrás e buscar as qualificações, pessoal. Para quem está aí e precisando, né, ou renovar, quer mudar o trabalho, mas busquem as qualificações. E muitas aqui com a prefeitura mesmo, que vão dar gratuita, né? Esses cursos são gratuitos da Totalmente prefeitura. gratuitos. Todos os serviços que a prefeitura oferece são gratuitos. Tanto para quem nos procura para qualificação, quanto para a empresa que nos procura, que nós procuramos a empresa para fazer essa intermediação. O papel da prefeitura é na geração de emprego. Então isso aí não há custo nenhum para nenhuma das partes. Sabe o que eu queria puxar com você? E para jovens, que é primeiro emprego, a gente fala, né? Aí saindo do ensino médio, tem tido alguma iniciativa? Como tem sido essa visão para o primeiro emprego mais voltado para jovens, eu quero dizer? Olha, a questão do primeiro emprego, as empresas têm a obrigatoriedade lá de uma cota legal para contratar o primeiro emprego. Então, várias dessas vagas que são abertas e não são passadas é para o primeiro emprego. Mas existe uma dificuldade muito grande de você captar essas pessoas, esse jovem, para o primeiro emprego. Então, existe uma dificuldade. Como também existe uma dificuldade do jovem não... Do jovem, da gente captar esse jovem para o primeiro emprego. Entendi. Como também existe uma dificuldade no PCD, que é o portador de deficiência física. Também as empresas, hoje elas estão contratando não só por uma exigência legal, por uma cota, mas também por uma questão da consciência, né, de você interar, né, com o deficiente. Eu acho que isso aí, hoje, essas barreiras foram totalmente rompidas, né? Mas existe também uma dificuldade de achar as pessoas com portadores de deficiência que possam estar dentro de algumas funções, porque vai esbarrar na mesma questão da qualificação. Sim. Né? Então é proporcional. Agora, para o jovem,
para o primeiro emprego, nós estamos aí para participar dentro do governo do estado de um programa para a contratação do primeiro emprego para micro e pequenas empresas, dentro de um programa do governo do estado de São Paulo, que está começando a ser formatado e provavelmente Piracicaba vai servir como uma cidade piloto nesse programa. Uhum. A gente estava pensando sobre jovens e falou PCD também. Eu tenho 2 meninos de 21 anos que entraram agora para o mercado de trabalho, né? E um dos meninos meus, ele tem um probleminha no ouvido, que não chega a ser como deficiência. E a empresa, uma empresa de Campinas, ele trabalha com tecnologia. Você falou de PCD, eu lembrei disso. Ela queria encaixar ele de qualquer jeito no PCD, porque ela tem cota e ela não acha alta qualificação. Que exatamente o que ele faz, que é tecnologia, essas coisas, porque entra, né? Onde eu quero chegar com esse relato? Entra também o quanto o emprego está ligado com a educação. Não tem jeito, porque a gente... Infelizmente, é uma constatação, gente, eu posso falar isso, talvez o Júnior não, mas eu posso falar isso, que é o quanto a nossa educação ela tá terrível para os jovens. Eles saem sem saber, um semi-analfabeto, sem saber matemática básica, e isso acaba com os problemas de atrair um jovem para uma qualificação, para um emprego com uma qualificação alta, porque ele não tem informação. E isso também é difícil só dar um curso, né? É questão de formação educacional. Então, eu só lembrei dessa questão do PCD, de como eles tentam encaixar mesmo, porque não tem a qualificação necessária, né? Essa questão aí é fundamental que você falou, né? O jovem sai hoje da universidade com pouco preparo. Então, eu vejo na minha empresa, mesmo na área de engenharia civil ou de arquitetura, então você tem que praticamente ensinar esse profissional formado a trabalhar, porque há uma deficiência muito grande na formação universitária. Então, justamente, aí é o próprio sistema, o próprio mercado que foi para um lado, que esses cursos estão cada vez mais curtos, né? Muitos profissionais se formando em EAD, eu acho que você perde um pouco, Nossa, né? Por um lado, eu acho que assim, para você ter como pelo menos um curso universitário, você pode fazer 2, 3 faculdades, mas pelo menos a primeira tem que ser presencial. Sim. Eu tenho essa avaliação comigo. Se também. perde muito. Ainda mais o jovem, né? Que vai fazer uma universidade e vai no ensino à distância, com todo o aparato de tecnologia que a gente tem, é muito fácil de você estar lá acompanhando a aula, só que você não está acompanhando a aula, você está em rede social, você está com o seu celular, você está... Então, acho que se perde muito, é uma pena. Não é por nada, até colar na prova, né, gente? Vai colar. Eu, que sou certinha, não dava para colar não, viu? Agora, o povo... Eu sinto muito isso. E eu falo porque também não é só o conteúdo. Você perde a troca. Você perde porque o mercado não precisa só da técnica. Ele precisa de você saber se relacionar com as pessoas, de você saber receber um não, de você saber se posicionar. E isso online não dá. Essa é a minha visão também. Eu acho que se perde muito, inclusive nos home office só, sabe? De trabalho. Eu sou contra o 100% home office. Um dos meus filhos é esse da tecnologia, empresa em Campinas, e ele trabalha. Ele estava antes na Raizen. Era tudo 100% home office. Eu falo, filho, como você perde de estar só home office, sabe? Eu falo, porque perde isso que eu falei, contato, olho no olho. Não tem o contato, não tem aquele dia a dia, aquela conversa no cafezinho. O cafezinho, para você ter uma ideia, nas empresas de tecnologia do Vale do Silício, grandes projetos, grandes ideias nascem no ping-pong, no café, na área Sim. de integração social ali, né? Então, o home office, ele perde muito isso. Acho que num primeiro momento foi necessário por causa da pandemia, Claro. E se mostrou que ele foi muito eficiente, né? Ele foi muito eficiente, houve um aumento grande da produtividade, as pessoas em home office foram mais produtivas do que na empresa, mas depois
isso aí começou a cair. Cair, porque você cai na rotina do trabalho em casa, né? Sim. E você deixa de ser tão produtivo. E aí você também tem eu li esses dias um artigo em relação à depressão. As pessoas que vamos dizer, elas não têm aquele contato diário com as pessoas, né? Esse cafezinho que eu acabei de falar, sair de casa, você está no trânsito, você está vendo outras pessoas, você só fica na sua casa, e acaba gerando uma certa depressão de você estar muito tempo sozinho, sem contato, sem conversa. É verdade. Gente, papo bom é papo que passa rápido, hein? Vamos encerrar e ir para o comercial e a gente vem com o último bloco. Conheça a Ato Imobiliária, uma empresa situada em Piracicaba com mais de 23 anos, participando de muitas histórias e atuando com excelência em toda a região. Com uma estrutura diferenciada e climatizada, sua sede fica na Rua Silva Jardim, no número 451, no Bairro Alto, e possui diversas salas para todos os tipos de atendimento, tanto locação como vendas e administração de imóveis. Com mais de 2.000 imóveis em seu site, muitos negócios e contratos são concretizados em seu amplo salão, além de treinamentos contínuos para elevar a eficiência de toda a equipe de colaboradores. Faça uma visita e se surpreenda. Ato Imobiliária. Vem ser Ato. Seu Madeu Sucos, o suco de verdade. Localizado na Rua Doutor Paulo Pinto, 1041, no bairro São Dimas, em Piracicaba, a casa de bebida saudável e nutritiva oferece mais de 30 sabores e sem nenhum aditivo ou açúcar. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99987 3137. Experimente e se surpreenda. É suco natural, é suco de verdade. E vocês viram aí, então, Imobiliária Ato, grande parceira aqui do nosso podcast. Obrigada, Cris, obrigada, André. Acompanhem eles aí na rede social. São mais de 2.000 imóveis do site www.imobiliariaato.com.br. E claro, gente, Seu Madeu Sucos, né, Wagner? Porque também se o Wagner não estiver assistindo, ó, já vou dar aquele puxão de orelha nele, viu? É assim, suco natural de verdade no Instagram, @SeuMadeuSucos. E muito bom, por sinal. Sério, aí, fica Gostei. pertinho aqui, hein? Gostei. Ah lá, já fica deixa, hein, Vagnão? Tá pertinho de você. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre jovens. Aí me veio a cabeça agora pra gente vir aqui para o nosso último bloco. Como que tem sido também a questão de startup, tecnologias aqui na cidade, aqui em Piracicaba? Olha, Piracicaba, ela é a segunda maior cidade em startups do Brasil. Sério? A primeira é São Paulo, a segunda é Piracicaba. Nós temos no Parque Tecnológico em torno de 80 startups do agro. Né? E foi justamente por estar naquele espaço do Parque Tecnológico, que é um espaço público, Sim. que nós instituímos o Hub Piracicaba, que é um espaço público para fomentação das startups. Então, você tem mentoria, você tem co-work, você tem uma série de ações e atividades lá para incentivar as startups. Né? Então, nós unimos a universidade com o poder público e com as empresas que giram em torno do Parque Tecnológico. E disso, nós partimos para o NAGE, que é o Núcleo de Apoio à Gestão Inovativa, na FUMEP. Porque a Piracicaba ela é muito forte nas startups ligadas ao agronegócio. Né? Só que a nossa cidade ela é extremamente industrializada. Sim. Então, nós instituímos o NAGE, que é na FUMEP, para justamente aproximar a indústria da universidade. Ou seja, já estão saindo algumas mentorias
para startups voltado para a indústria automotiva. E também lá na própria FUMEP, nós já estamos preparando um espaço para incubadoras. Então a cidade ela passa a ter hoje, nessa gestão, uma política pública de inovação e tecnologia muito forte e que já está dando vários resultados aí. Sim, eu conheço lá o Parque Tecnológico, já fui algumas vezes, mas eu não sabia disso, que fala o Agro Vale, Vale do Silício, Vale do Silício Piracicabana, Isso. não, Vale do Silício. Chama Agtech Valley. Já tinha, mas não sabia que era a segunda cidade, né, só logo Em atrás startups São do Paulo. agro. Não sabia. E o agro ainda continua forte, muito forte também em Piracicaba, porque a gente fala de indústria e tal e não falamos do agro. Piracicaba, ela tem 82% de toda a sua área territorial agrícola, né? É área rural. Mas Piracicaba, pela própria Exalc e pela própria a Raízen, que é uma das maiores empresas de energia do mundo, né? Que é a sede aqui em Piracicaba. Então, Piracicaba é muito forte, sim, no agro. Então, nós temos uma vasta área canavieira, né? E são várias empresas da área industrial, mas que, na realidade, são empresas que estão vinculadas ao agronegócio. Entendi. E falando em investimento, que tipo de trabalho, para que a gente possa entender, é realizado pela prefeitura para identificar possíveis oportunidades de trazer, né, instalar empresas aqui em Piracicaba? Olha, nós começamos um trabalho muito firme de janeiro de 2021 para cá, na atratividade de novas empresas e novos investimentos para Piracicaba. O prefeito Luciano Almeida, ele transita muito bem nessa área, que é a área dele, né? É a pessoa que trouxe, né, através do trabalho dele, como secretário de Indústria e Comércio da época, municipal, ele que trouxe a primeira indústria coreana para Piracicaba, que foi a CJ. E depois, na sequência, a Hyundai. E pelo fato do Luciano ter sido o primeiro presidente da Invest São Paulo, há uma interlocução muito grande dessa gestão com a Invest São Paulo. Então, já no início de janeiro, tão logo nós assumimos, nós já estabelecemos essa interlocução com a Invest São Paulo, e que eles falaram o seguinte na época, nós estamos captando aí um investimento, mas nós já estamos em fase de conclusão. Vocês acham que vocês conseguem, né, nos atender a tempo tal, para a gente colocar Piracicaba aí como mais uma cidade, dentre as 8 que já estão do estado de São Paulo? Eu falei, lógico, com certeza. E aí começamos um trabalho intenso, e depois de quase um ano, foi anunciada aqui em Piracicaba a Klabin, que é a nova fábrica, né, de papel reciclado. Vai ser a maior fábrica de papel reciclado do mundo, aqui no bairro do Itaperu, e com investimento de 1,1 bilhão e 600 milhões de reais numa primeira etapa. No pico da obra, vão ser mais de 1.000 pessoas. Pico também de linha de produção da Klabin, em torno de 600 pessoas. Então é um grande investimento que nós acabamos atraindo para Piracicaba, né? E disso acabou vindo outros. Então foi a própria CJ, que foi essa primeira empresa coreana. Nós também estabelecemos esse contato com eles, disputamos uma planta com a Malásia e também ganhamos. A CJ praticamente ela dobrou a fábrica dela, dobrou a produção dela, também um investimento de por volta de 1 bilhão de reais. E agora, em dezembro, também fizemos um anúncio daquela que vai ser, talvez, a maior contratante de Piracicaba, vai estar entre as 3 maiores contratantes de Piracicaba, que é a SX Tools, que é uma empresa ligada ao banco 100% capital do Banco Santander, e que vão contratar em torno de 3.000 pessoas. Já começaram as contratações. Sim.
E aí é o que eu estava pensando sobre trazer essas empresas, não é só olhar para essa atração, né? É o quanto isso desenvolve a cidade. Porque imagino eu, né, falando até da imobiliária Ato, até de você aqui do teu negócio, o quanto isso, a construção, os imóveis, isso circula na cidade, o quanto dos serviços, né, da estética da Dani, do seu Madeu Sucos, enfim, de todas essas pessoas circulam, mas pessoas das escolas, ou seja, é uma rede que traz outros trabalhos, outros empregos, não só aqueles, né, que é o que saiu também dessa empresa que ia 3 mil empregos, que o nome é difícil. SX Tools. Ah lá, SX Tools, ok. E quando saiu, eu falei isso pro falei, não é só 3 mil, é muito mais empregos ali. De 3, você pode chutar aí facinho 9 mil aquisições, eu imagino. De cada um emprego direto, são gerados outros 3 indiretos. Que eu imagino. Que é da estética, do suco, da imobiliária, da obra, né? É isso. E do comércio. Então, é mais ou menos isso. Então, esses anúncios, desses investimentos já captados para a cidade de Piracicaba, eles vão gerar, não começaram ainda, né? De uma forma intensa, porque eles estão começando a ser implantados, mas eles vão gerar 10 mil novos empregos. Então nós estamos falando de 30 mil pessoas. Isso, mais ou menos? Olha, o projeto de mais longo prazo que nós temos aí é o da Klabin, mas que eles estão já com um cronograma de fazer a operação da empresa no último trimestre de 2024. Nossa, é super, super curto. É a obra muito rápida, né? Já estão lá na canteiro de obras, já estão fazendo a terraplanagem. Já é uma obra que vai ser muito rápida. Você estava falando da CJ, eu vou contar um caos aqui, que o povo gosta de caos. A gente, junto com uma amiga, a Maura Simões, a gente tem um projeto voluntário que chama Pira no Plogging. A gente faz trabalho aí voluntário de coleta de lixo, né? E uma vez, Danilo, deixa eu te contar essa. A gente fez, né, o Dia Mundial do Plogging, a gente foi fazer ali no Largo dos Pescadores. E nós, as loucas do lixo, a gente vai lá, e luva, tá, e vai pegando lixo. E aí tinha um senhor sem luva, pegando com uma moça coreana, assim, com uma moça atrás, ajudando, tal, sem luva. E eu falei, o senhor não quer, né, pegar, não sei o quê, não entendeu nada. Ela falou, se ele queria, ele ficou com a gente, ele com o saquinho de lixo. Era o CEO da CJ. Tirou foto com a gente e tudo. A gente nem imaginava que era ele. Aí você falou do CJ, eu lembrei na hora dele. É um senhor mais baixinho assim. Eu falei, gente... Eu conheço ele. Você conhece? Não é? Então, lá, sem luva, sem nada. Não precisa, não. Bota essa luva. Então, fiz assim pra ele. Bota essa luva porque não pode. Era o senhor da CJ. Muito engraçado. Eu lembrei dessa história agora. Voltando ao nosso assunto. Quais as vantagens que as empresas hoje têm? Você já falou no começo do nosso bate-papo, mas só para a gente relembrar aqui e complementar, se você tiver mais, para se instalar em Piracicaba e não em outra cidade, seja da nossa região ou até de outro estado. É que estado eu acho que não pega muito com você, é mais municipal, né? O que o município atrai hoje essas empresas? Olha, Piracicaba, ela já tem uma posição... A localização dela é muito bem estratégica, né? É verdade. Nós estamos aqui no centro do estado, um centro mais próximo da capital. Ela não está tão longe quanto Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Está no meio do caminho, vamos dizer. Nós temos aqui, estamos do lado da região metropolitana de Campinas, que também é uma região extremamente forte. A região metropolitana, de se juntar a RMC e a RMP, que Piracicaba agora é região metropolitana de Piracicaba, elas são, com certeza, o PIB dessas duas regiões, elas são maiores que muito estado no país. Muito estado. Esse final de semana, eu fui para Curitiba passear, na verdade. E eu nunca tinha ido. E é uma capital do país. Uma bela cidade. Bela cidade, adorei. Mas adorei a cidade, mas fiquei assim, gente, como é pequena. Parece uma Campinas no máximo, eu achei. E aí, isso eu estou só falando para dizer que como nós somos cidades grandes. Eu falo que Piracicaba ela é uma cidade ainda de interior, mas com uma potência econômica muito forte. E só quem sai é que vê isso, né?
De fato. E nós somos, então, pela posição privilegiada, nós somos sede dessa região metropolitana. Sim. São 1,5 milhão de pessoas aí em torno de Piracicaba. Então nós temos uma rede de saúde que ela funciona como central para todas essas cidades. Então as cidades do entorno de Piracicaba, elas usam a nossa cidade para o comércio, para a parte médica, serviço. Então Piracicaba de fato ela faz esse papel de capital. Outro ponto fundamental que faz com que as empresas estejam aqui em Piracicaba é que ela é uma cidade que ela é muito bem servida de rodovias, né? Agora o prefeito ele está numa briga muito grande para conseguir antecipação do anel viário, e esse anel viário que está previsto para 2043. Nossa. Então nós estamos assim conseguindo. Mas que seja feito. daquele anel. O anel viário é o existente, que ele termina lá na Hyundai. Que tem um projeto para Rio Claro, né? Não, ele cruza a estrada de Rio Claro e vai justamente no entroncamento do bairro do Itaperu, que é na estrada Piracicaba-São Pedro. Ah, tá. Que é onde vai ser instalado a Klabin. Ok. Então, a questão de ser uma cidade extremamente acolhedora, com distritos industriais muito bem organizados, com um setor industrial também organizado e consolidado, e a prefeitura fazendo um papel fundamental que é de apoio a esses novos investimentos, né? Então o que eu escutei da Klabin, juntamente com a Invest São Paulo, que diante de todas as características positivas que Piracicaba agregou para esse projeto, né? Mas o que foi fundamental foi o atendimento e atenção que a Prefeitura de Piracicaba deu para que esse projeto viesse de fato para cá. Sim. Então há hoje um trabalho específico, muito forte na Prefeitura, na Sendetur, de atratividade dessas empresas. Não é só atrair novas empresas, mas também apoiar as empresas que já estão aqui. Sim. Porque muitas empresas que aqui estão, elas também estão ampliando, também estão buscando novos negócios, e cabe à Prefeitura dar todo o suporte para que isso aconteça. Sim. Para encerrar aqui o nosso bloco e aí o nosso podcast, deixar a palavra final com você, eu acho só importante a gente ressaltar, esse trabalho é muito importante, o trabalho que você tem sido feito aí por você e a equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Eu falo uma equipe de trazer investimentos, de apoiar pessoas que querem investir na cidade, mas também do quanto é importante, e aqui nós não vamos entrar nessa discussão da prefeitura, poder também ficar de olho, porque muita gente chega na questão de escola, na questão de saúde, em todos esses outros secretariados, né? Nós vamos conversar com todos eles, talvez, aí se eles me liberarem essa entrevista, mas exatamente para entender isso, como que dá esse suporte, porque chega muita gente, aí você traz aqui, depois a gente não consegue atender, né, a demanda que acontece, que vai aumentar para todo mundo, como você bem disse. Mas eu agradeço você, essa disponibilidade que você teve de bater esse papo com a gente. Quando vocês tiverem novidades aí, fala com a rádio, né? A gente sempre está aqui para dar a notícia quando ela é boa para o nosso cidadão. Então, eu agradeço você e quero que você fale aí os últimos recados, o que você quer. Olha, eu que agradeço esse bate-papo gostoso aqui com você, aqui trazendo informações, né? Porque muitas coisas que acontecem no dia a dia da cidade, as coisas positivas, elas acabam não chegando até a população de uma forma geral. Então, a gente percebe que a crítica ela existe nas mínimas coisas, né, que podem não estar acontecendo de forma adequada. Então, o prefeito ele foi muito criticado, por exemplo, esse início de ano, final e início de ano, por causa de buraco. A cidade está com muito buraco, está com muito mato. Então, ficou basicamente centrado nisso, né? Só que nós tivemos o maior
índice pluviométrico da história de Piracicaba. Nossa, como choveu, isso é verdade. Desde Choveu 1917, que a Exalc mede o índice pluviométrico, a cidade nunca tinha passado de 500 milímetros. Nunca. Janeiro foi 536 milímetros, no mês de janeiro. Então, e aí, além de você não conseguir fazer o conserto, né, nos buracos, isso se amplia muito. Né? E o mato é só olhar para o jardim de casa. Eu vejo na minha casa, que geralmente eu faço o jardim lá, o jardineiro vai lá uma vez por mês, a cada 15 dias, no mínimo, ele tinha que estar lá, porque cresce muito rápido. Então, só que muitas coisas boas estão acontecendo nessa cidade. Então, Piracicaba vive um momento muito especial, um momento de pleno emprego, como eu falei agora. Nós temos assim disponibilidade de vagas em aberto, que nós temos que buscar essas vagas. Nós estamos fazendo o Emprega Pira, indo até os bairros, né? Então nós temos uma cidade de pleno emprego, uma cidade com muitos investimentos vindo, uma cidade que ela está muito bem organizada, é uma cidade limpa. Eu escuto isso das pessoas que vêm para Piracicaba. Que cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que você não vê problema de... Eu tive com o ministro Márcio França a respeito do aeroporto. E ele me falou isso, que as últimas vezes que ele veio para Piracicaba, falou: olha, Piracicaba me deixou uma impressão muito boa. Que cidade bonita, limpa, organizada. E se todos os problemas das outras cidades fossem os de Piracicaba, a gente estaria melhor. Dito pelo ministro. Pois é. Assim, hoje a gente falou sobre geração de emprego, renda, empreendedorismo e investimento aqui para nossa cidade. Afinal, amanhã é Dia do Trabalhador. Amanhã não, na segunda, amanhã é domingo, gente. E eu quero também desejar a vocês, trabalhadores piracicabanos e de nossa região, um parabéns, porque são vocês que fazem todos os nossos sonhos se concretizarem, é através do nosso trabalho. Então, muito obrigado pela audiência e até sábado que vem. Tchau, tchau. Vem cá, 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 vem cá.